fui de algumas religiões e uma coisa que eu digo para as pessoas é que as religiões são incapazes de transformar o coração das pessoas, transformar a personalidade. Porque eu vi pessoas que se dedicavam a religiões, às suas práticas com muita devoção, mas não conseguiam mudar a natureza, o coração, não mudavam. Só Cristo pode fazer isso. A natureza espera que os filhos de Deus se manifestem, né? E isso é uma manifestação da escalada dele no cinema. Cast, episódio 32, Ayrton Batista. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Ana, maravilhosa. Seja bem-vinda de novo, Ana. Muito obrigada por essa mesa, que sempre é um banquete. Que privilégio. É um privilégio estar com você aqui. Eu sempre tô muito feliz, eu fico muito feliz quando você tá. Porque quando a Ana tá, é porque a gente tem um convidado muito especial. Então, vocês estão em casa e quando vem a gente, assim, nós duas juntinhas, é porque vocês já sabem que vai vir coisa boa por aí. E hoje, Ana, o nosso convidado, ele foi o projecionista mais jovem de São Paulo. Você sabia disso? Não sabia? Que ele contou, ele vai explicar aqui pra gente o que é isso, porque é uma profissão onde tinha mais pessoas mais velhas trabalhando. E ele foi o primeiro que foi super jovem. Ele é mestre em artes marciais. Ele é alpinista. Guia na Bolívia ele já foi. Você acredita? Ele é poliglota. Poliglota? Eu não sei, eu acho que... Será que eu vou conseguir falar? Vai ter que ser. Ele é um roteirista premiado no FIC. É diretor, escritor e criador de histórias profundas e universais. Quem será que nós estamos falando, Ana? De quem nós estamos falando? Será? De quem? De quem? Ayrton Batista! Seja bem-vindo, Ayrton. Obrigado. Meu Deus, eu até fiquei cansada de ler aqui a biografia dele, gente. Não, eu acho que ele tem mais coisa pra contar, hein? Eu acho que ele viveu várias vidas em uma, sabe aqueles 10 em 1 lá que eles falam que é muita coisa em um ano. Eu acho. Ayrton, conta pra gente como é que é esse segredo de ter feito tanta coisa, Ayrton. Meu Deus. Eu acho que era buscas pela felicidade, né? Buscas pela felicidade. Conta um pouquinho pra gente, porque a gente sempre começa com uma pergunta aqui, né, Ana? Eu falei aqui um monte de você, falei sobre um pouquinho da sua história, mas nada melhor do que você mesmo me contar pro pessoal e pra mim quem é o Ayrton. Puxa, por onde eu começo? Como que você iniciou, assim? Como que você teve a ideia ou a vontade de ser projecionista? Primeira coisa, o que é um projecionista? Eu quero saber o que é também. Então, minha paixão no cinema começou desde pequeno, né? Eu li história em quadrinhos e depois a paixão pelo cinema. E eu cresci dentro do cinema, assistindo filmes. Daí eu comecei a fazer parte de um clube 16mm no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Em 1996, lá na rua Cis Platina, eles tinham uma biblioteca e lá funcionava um clube 16mm. E eu era apaixonado por cinema, então eu comprei um projetor 16mm, comecei a colecionar filmes 16mm. E nesse clube, cada sábado, um membro do clube levava o seu projetor e levava um filme e fazia uma projeção. Né? E eu era apaixonado por aquilo. Alguém me disse, você devia ser projecionista de cinema. E eu gostava muito daquele filme Cinema Paradiso. Eu acho muito parecido com a minha história. Linda. Acho muito parecido. Você já viu? Não. Cinema Paradiso. Será que eu já vi? É um clássico, ganhador do Oscar em Nossa, 1989. Então assista. Eu acho que não. Cinema para Giuseppe Tornatore. A música, a trilha é sensacional. Isso parece muito com a minha história. Aquele menininho? Isso parece muito com a minha história, minha paixão por cinema. Isso é de família, não? De família, não. Você foi o primeiro, o pioneiro? Sim. E aí eu fiz um teste, Aparece Filmes,
passei e comecei a trabalhar em cinemas comerciais como projecionista. E eu amava aquilo, eu amava. Eu era muito jovem, só tinha gente de cabelo branco na época. Então, projecionista, deixa eu ver se eu entendi. É o técnico que exibe o filme, que fica na máquina. Ele monta, né? Porque o filme... Não, é como uma moviola, assim, não? Também. Você monta o filme numa espécie de moviola, porque ele vem em latas. Um filme tem mais ou menos 5 latas. E ele vem em partes. Você tem que montar o filme, colocar na época eram 2 rolos, você montava e você usava 2 projetores. E no meio do filme se fazia a passagem de um projetor para o outro. Nossa, isso te deu uma bagagem como roteiro extraordinária, não? Eu creio que sim. Porque você viu a decupagem da Sim, técnica, né? Sim. Nossa, mas é uma coisa louca, porque eu lembro que quando eu era garoto, eu assistindo filme no cinema, eu ficava editando o filme na minha cabeça. Mas como que editava antigamente, tipo, nessa época, né? Porque assim, era 35, na verdade, filme. E aí você, eu me lembro, eu pequena, meu nariz era da altura da moviola. E eu lembro meus, assim, você viu isso? Eu vi com durex eles faziam. Pestato era com durex, eles pegavam uma cena, cortavam, era pá. E eu lembro do cheiro. Sim. Do cheiro da película. Olha, na sua época devia ser ainda acetato, que era inflamável. Não, foi um material altamente inflamável até a década de 1950. Você sabe o que é uma moviola? Eu sei. É uma mesa assim que tem... Conta aí você. Então, a moviola... A moviola é para você fazer a montagem do filme, cortes. Não é o que eu fiz, né? Eu não fazia edição de filme. Mas ele já pegava pronto. Mas no cinema você fazia um processo... De ordem dos rolos, né? O rolo número 1, número 2, número 3. Você tinha que colocar em ordem para exibir. E também na época eles faziam um processo louco de, às vezes, fazer combinação de 2 ou 3 salas com os mesmos rolos. E você tinha que ser muito cuidadoso. Você tirava um rolo de um projetor, colocava o 2, depois o 3 ali, depois o 4. Às vezes um filme de 10 partes, como Coração Valente. Eu cheguei a exibir Coração Valente na época. E isso era muito complicado. E você dizia, alguém vai trocar os rolos, você vai ter problema em trocar os rolos. Nunca aconteceu comigo, mas chegou a acontecer com um colega meu, que tipo era 400 pessoas numa sala no Lar Center, em 1998. 400 pessoas numa sala exibindo Godzilla. 400 pessoas na outra, e ele trocou os rolos. Ele se atrapalhou, e aí 800 pessoas saíram para fora, foi aquela confusão. Mentira, mas daí do nada, tipo, quando foi trocar o rolo, foi outro filme. Não, era o mesmo filme, só que fora de ordem. Tipo, tava no meio do filme, já começou a passar os créditos. Nossa, era o último rolo. Aí ele tentou inverter, mas deu uma porque hoje, na linguagem hoje, é inimaginável isso que ele tá falando. Por isso que eu tô achando muito legal, muito E eu pensei, nossa, isso foi inexperiência. Mas eu li recentemente que quando eles exibiram o Império Contra-Ataque, em 1982, nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Ou foi o Retorno de Jedi? Então, Ayrton, na verdade, no cinema, nas salas de exibição, tinha profissões que hoje não se tem mais. Tinha o lanterninha, que você chegava e ele tinha, né? Te levava na sua cadeira. Eu trabalhei como projecionista até o ano 2012. Nossa, até recente. E na época, os exibidores do Brasil receberam a informação dos produtores americanos, disseram que quem não tornasse moderna as suas salas de exibições iriam sair do negócio, porque a película ia deixar de ser distribuída para o mundo inteiro, em 2013. Aí eu saí na época em 2012, em 2013 todas as salas de cinema do Brasil já passaram a ser digitais, que não é uma qualidade melhor, tá, gente? Então, não, é uma qualidade mais barata. Eles fizeram isso por uma questão de ser mais barato, porque película é muito cara, fazer a produção da película, e também e aí você tem que fazer várias cópias no laboratório e você tinha que distribuir aqueles montes de lata pelo Brasil afora. Então, mundo afora. Agora eles só mandam um HD para os cinemas, aí eles põem o HD num projetor desse tamanho. Que legal. E é só. Você viu essa evolução? Eu não cheguei a exibir filmes assim. Mas você trabalhava no digital, não, né? No digital, não. Nem quis, né? Não queria. Mas a minha paixão era com película. Mas você estava na Paris Filmes? Eu estava em outra empresa na época. Porque a Paris Filmes vendeu os cinemas. A Paris Filmes era distribuidora e exibidora, mas eles venderam
os cinemas por volta do ano 2001, eu acho. Eu estava na Paris em 2001 quando eles venderam. Aí ficaram só com a distribuidora. Isso foi quando o dono da Paris Filmes morreu. O filho dele assumiu e ficaram só com a distribuidora. Uau! E na época, eu tinha uma paixão muito grande pelo meu trabalho de projecionista. Eu tinha raiva dos projecionistas que aquilo para eles era só um trabalho, um ganha-pão. Não, eu tinha que fazer com paixão, com amor. Eu tinha raiva deles. O Cinema Paradiso é a história de um projecionista. De um menino que aprende, é um aprendiz de projecionista. Como fala essa palavra, meu Deus? É projecionista. Projecionista. Nós éramos chamados de operadores, porque o Mas é sindicato... uma poesia. Porque em 1950 os sindicatos disseram, não, todo operador de máquina eletromotriz tem que se chamar de operador na carteira profissional. Então nós éramos registrados na carteira profissional como operador cinematográfico. Uau! Mas o termo que eu uso é projecionista, porque é o que o Você resto do mundo projeta. usava, né? Que o resto do mundo Muito usava. legal, meu Eu Deus. amava isso, mas nos últimos anos que eu fiquei no cinema, eu já estava exaurido já disso. Você sabe... Eu trabalhei também no Centro Cultural Banco do Brasil, porque eu trabalhava com cinema comercial e eu tinha o sonho de trabalhar com filmes de arte. E eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo no Centro Cultural Banco do Brasil e foi uma grande experiência exibir filmes alemães do cinema mudo, os filmes que vinham da Alemanha, sabe? E essas partes do mundo também, filmes japoneses. Então você dos 16mm do gibi, você foi para os 16mm, foi para o projecionista. Olha que roteiro legal de vida. Nunca exibi 70mm, né? Nunca exibi, né? Mas é algo extinto, né? Uau! Algo extinto, mas... Você sabe que eu trabalhei em publicidade e a gente fez a campanha da Kodak Gold, era um filme. E eram os americanos trazendo para o Brasil, que eram filmes assim, tipo, eram 36 fotos e 12. E depois eu vi o Hans Donner começando a falar sobre edição. Era na minha casa, aquela coisa toda. Eu falava assim, gente, como assim vai ser agora vídeo? Legal. Não é mais cinema? E a gente está sentado aqui na frente de uma pessoa que viveu essa mudança, essa transição. Eu ficava tão triste imaginando, nossa, vai acabar, né? Só que quando eu comecei no cinema, eu comecei em 96 a trabalhar como projecionista. E no final do ano 2000, Hollywood deixou de fazer filmes em 35. Quando eles filmavam, eles não estavam filmando mais em 35. Começaram a usar o digital. E eu comecei a perceber na projeção a diferença. Era na fotografia. Discrepante. Ainda hoje, eu assisto filme streaming que foram feitos em 35mm e a fotografia é linda. E você vê os que já começaram a ser feitos em digital, existe uma diferença enorme. As pessoas pensam que é melhor. Não é melhor. É uma melhor facilidade de edição. Sim. Mas não é melhor. Imagina, né, edição antigamente. Por isso que o Tarantino, ele filma em 35mm. Mas ele finaliza em digital. Ele filma em 35, impossível, em película. Para finalizar, você tem que usar digital. E eu sei que perde um pouco, sim. Mas eu me lembro que as ilhas de edição eram gigantes. Devia dar muito trabalho aquele. Tanto que as ilhas de edição vêm desse nome, vêm dessa época, né? Porque eram... Assim, quando era a campanha, era a abertura do Fantástico. Que aquela mulher saía. Era a primeira vez que eu vi o chroma key na vida. Eu falei, nossa, chroma key, que Nossa, é isso? você viu isso. Então, assim, era a transição, porque eu vinha de uma família de cineasta. O marido da minha mãe era o primeiro cineasta, o primeiro que ganhou o primeiro Leão de Cannes no Brasil, Olivier Perrois. Meu Deus. E era um cinema brasileiro chanchada, né, minha gente? Era uma coisa... Não era nem pornô chanchada, era chanchada. Então, que bom que a gente evoluiu tanto e está falando de cinema cristão aqui, não? Sim. Ayrton, e o que mais te ensinou nessa época? Porque hoje a gente vive... Eu não sei quantos anos você tem, né? Não sei se você quer contar pra gente, mas a gente vive numa época agora, na era digital. E você que veio, passou por essa transição, vivenciou essa coisa, que tudo era mais... hoje parece que o digital ele veio para nos facilitar, mas eu acho que deixou a gente um pouquinho mais burro. Não é que... Assim, eu acho que a gente com o digital... Porque imagina, gente... Não é que é mais burro ou não, mas essa questão da facilidade, antigamente era tão mais desafiador tudo. Era mais trabalhoso. Você tinha que trocar. Imagina o cara, o seu parceiro,
errar a película. E isso nem existe hoje. Não existe na nossa... Tudo que uma máquina faz. E tem que resolver esse problema. Porque hoje a gente não tem. A gente vê que assim... esse é um problema que a gente nem vai nem pensar em resolver, né? E o que você aprendeu com tudo isso? Boa pergunta. Isso é uma pergunta sobre a passagem do tempo, as mudanças, como nós sentimos o choque da passagem do tempo. Só falando um pouco sobre cinema. Bom, primeiro falando sobre a minha idade, para eu falar. Quiser. Eu tenho 51 anos, então existe um choque com a mudança, entendeu? Eu sou nostálgico de uma época, eu tenho nostalgia da época que um filme era anunciado para ser exibido na TV e você esperava 6 meses por isso. E as imagens que nós víamos na revista, uma imagem de um artista que nós gostávamos, e aquilo ali tinha preço de ouro, sabe? Você guardava aquela foto ali com preço, com grande apreço, ou às vezes você roubava da revista. As pessoas faziam isso, absurdo. Então eu senti essa mudança. A sua pergunta era sobre... Quais são os maiores aprendizados que você teve dessa época? Porque hoje não existe mais, né? Tem coisas que você trabalhava lá que hoje você olha pro cinema, tá totalmente diferente. Então, pra eu que já sou dessa geração, talvez, da era digital, porque quando eu falei assim, a gente é mais burro, porque eu me sinto... Eu não sei nada perto de um homem desse. A impressão que eu tenho... Né? Não sei nada, olha tudo que ele passou. Hoje em dia é tudo muito rápido e é tudo muito mal feito. Às vezes você vê até artigos em revistas eletrônicas, artigos de jornais, que estão mal escritos, às vezes estão faltando palavras. Isso era impossível acontecer na época, em publicações, é impossível. Porque hoje em dia é tudo muito rápido. As pessoas não estão preocupadas com qualidade. Elas querem chegar primeiro. Esse é o lema. Então eu sinto saudade de uma época que as coisas eram mais bem trabalhadas era feito com mais dedicação. E quando é feito com mais dedicação, as pessoas colocam mais o coração naquilo ali, sabe? E hoje em dia as pessoas pedem, por exemplo, para a inteligência artificial fazer um desenho, uma foto, uma preparação artística, né, que vem rápido. Eu desenhava, eu até enviei alguns desenhos para vocês, né? Põe aí, vamos. Eu lembro da minha dedicação, pra gente, fazendo Léo, risco por risco. Os desenhos. É processo, né? Então, as pessoas colocavam mais o coração, colocavam mais dela. E hoje em dia é tudo muito, muito rápido e fica uma coisa mais jogada e... Sabe que eu tenho impressão? Eu nasci em 64 e eu vi televisão preto e branco. Olá. Olha que legal. Depois Olha o ano ali, né? 1992. Olha os desenhos, Ana. E isso você já fazia stop motion com esse tipo de desenho? Não, eu não fazia stop motion, eu fazia... Mas poderia, né? Olha. Isso aqui, as pessoas não acreditam, gente. Parece uma fotocópia. Isso aqui eu desenhei à mão com caneta Bic. Isso aqui com caneta Bic, gente. Eu preenchi tudo isso com caneta Bic. E hoje eu penso, eu olho para trás e penso, gente, como eu fiz isso? Eu era louco, eu devia ser... Que incrível. Eu devia sofrer de algum processo anormal, porque... Que legal. E são cenas decupadas, olha só. Por isso de filmes, por né? isso que o Ou gibi, quadrinhos, a história dele é muito legal, porque ele se apaixonou pelo gibi e foi pro cinema 16. E tem erros de português aqui, viu, gente? Tem erros de português aí, eu acho. Eu não sabia escrever direito na época. Quantos anos você tinha, Ayrton? Eu era garoto. E eu não sabia escrever. Eu aprendi a escrever português. Meu português melhorou porque era péssimo. Meu português melhorou porque nas artes marciais, meu mestre disse, seu português é mau. Você tem que melhorar seu português. Nas artes marciais. Aí eu comecei a escrever redação. Qual arte marcial você faz? Wing Chun. Eu não pratico há 25 anos, né? Mas eu pratiquei 21 Kung Fu. Qual que é essa arte marcial? Eu não conheço também. O Wing Chun foi o estilo do Bruce Lee. O estilo de Bruce Lee e é um estilo assim bem atípico nas artes marciais chinesas, porque é o único estilo de artes marciais criado por uma mulher. Uau. Então usa a força interna, não usa a força física.
Esse foi meu último desenho, gente, acredite, 1993. Por que parou? Eu não desenhei nunca mais. E hoje eu não sei desenhar. Fala, tipo, ele voltar. Hoje parece, eu me expresso através da escrita, né? Não, e olha que ironia, ele falar que ele não era bom em português e hoje ele é um dos mais... roteirista. Não, isso aí já é outra parte essa é outra história, da conversa. Outra história quando que- eu era A montanhista. gente vai Eu entrar, vou a gente falar vai sobre o entrar. montanhismo. É porque eu costumo dizer que desenhar é criar mundos. As crianças, elas querem criar mundos, especialmente eu, que era um garoto solitário. Na minha infância, eu sofri de muitas doenças, fui internado, fiquei muito tempo internado, e eu não sabia ler. E os hospitais da época não tinham televisão. Então eu imagina, ficar 2 meses olhando para paredes e teto branco. Foi com hepatite, sarampo, quase morro. E eu não sabia ler, e aquilo instalou em mim uma melancolia muito grande. Eu não sei se eu nasci com tendência à melancolia, eu desenvolvi no hospital. E então, talvez essa melancolia tenha me empurrado a criar mundo. Então, eu criava mundo desenhando. Hoje em dia, eu crio o meu mundo escrevendo, né? Através da escrita, como escritor. E eu não consigo mais desenhar. Absurdo. Mas como foi essa transição? Isso aqui é com lápis de madeira. Todos esses efeitos, você vê a sombra. Sim. Tudo com Volta a lápis de desenhar, madeira. rapaz, né? É, 1990, aquele desenho. olha esse Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha foi o último desenho que fiz na minha vida. Foi um final de... primeiro mês de 93. E a sua assinatura ali, né? Que linda. Nunca mais desenhei, nunca mais. Ayrton, e daí veio a sua vontade de... a sua conexão com a arte, né? Que se você começou a desenhar, você já era Então, um eu artista. costumo dizer que ser artista é um castigo. Pior. É um castigo. Porque você, Então, você vê o mundo de maneira diferente. combate aqui. Concordo. Você vê o mundo de forma diferente. E você vive de maneira diferente. Você não consegue se adaptar direito a certas coisas. É um castigo. É um castigo. Mas é bom você saber como canalizar isso, né? Que também é um problema. Como transformar isso numa profissão? Uma maneira de... né? Como você vai viver com a arte? Isso aí já é uma coisa Hoje mais você vive complexa. integralmente porque você era um profissional da área do cinema. Sim. Com CLT, você disse que você era registrado e tal. E como foi essa transição, né? De você se tornar... falar, bom, agora eu vou viver de arte. Você saiu dos cinemas, das salas de cinema, para o roteiro direto? Não. Quando eu saí do mundo do cinema, eu estava numa fase difícil da minha vida. E, na verdade, quando eu me converti, no ano 2002, eu estava afastado das artes marciais e eu estava no período de depressão, aí eu me converti. Aí eu pedi a Deus para ficar longe de cinema, não queria saber mais disso. E, na época, eu tinha descoberto o montanhismo. E eu queria ir para as montanhas, eu queria ficar longe do mundo, eu queria ir para as montanhas, para a natureza, escalar montanhas, era o que eu queria fazer da minha vida. E eu não conseguia, tive problemas de saúde, tive problemas financeiros. Põe foto aí do E eu Ayrton na não montanha. conseguia. Gente, que coisa. Olha aí, Ayrton. Uou, cadê você? Eu sou de capacete laranja. Que legal. Aqui tem alguns brasileiros, estrangeiros. Esse é o cume do Huayna Potosí, onde eu fui guia em 2016. Essa foto é de 2023, a última vez que estive na Bolívia. Você foi recente pra lá. Eu tento ir quase todo ano. Ano passado eu não fui. Que Eu legal. tenho amigos lá. A Bolívia é como se fosse minha casa. Eu escalei essa montanha várias vezes. É uma montanha de 6.088 metros. É uma montanha muito alta, mas é turística. É considerado 6.000 metros mais fácil do mundo, ou um dos mais fáceis. Então é muito turístico, gente do mundo inteiro subindo aí todo dia. Eu trabalhei aqui, é uma mulher de Israel. Linda. Que foto Conheci o Romy Chinieski, não consigo dizer o nome dele, o nome russo. Ele é israelense. Aí nós subimos juntos a montanha, né, no grupo, e eu guiando o grupo, e ele disse, aqui, vamos tirar a foto. Tem a bandeira de Israel. Nossa, que surpresa, tem a bandeira de Israel. Aí tiramos essa foto no cume. Uau. 2023. E daí você começou... Da onde que veio essa vontade de subir montanha? Aqui é o percurso, né, do Huayna Potosí, 6.088 metros. Aqui, nós saímos daqui. Esse pontinho. Gente. Aí você sobe até aquele X.
Quanto tempo demora? Leva uma tarde até aquele X. Aí você chega ali à tarde, janta. No base. Aí dorme às 6 da noite, acorda meia-noite para fazer a escalada de madrugada. A escalada tem que ser De madrugada? Toda escalada de uma grande montanha começa de madrugada. Por quê? Porque os glaciares, o gelo cobre, são fendas enormes que podem engolir prédios, os glaciares. Então, é seguro você atravessá-lo antes do sol bater. E você tem que estar de volta, no máximo, até às 9 da manhã. Nossa. Porque quando o sol começa a aquecer a neve, na manhã, essas pontes de neve sobre os glaciares, às vezes você não vê que tem um glaciar embaixo, elas se tornam instáveis e pode ser perigoso. Então, o ideal é você estar voltando no início da manhã. Por isso, toda escalada de grande montanha começa de madrugada. Toda grande montanha. Ô, time, sabe o que eu estou pensando? Isso daqui, a natureza espera que os filhos de Deus se manifestem, né? E isso é uma manifestação da escalada dele no cinema. Uau! Porque isso é muito difícil. O cinema Muito. no Brasil é muito difícil. E assim, enquanto você fala, a madrugada faz isso, faz aquilo, qual foi o paralelo entre o montanhismo e o cinema na sua vida? Já pensou nisso? Essa metáfora? Bom, o cinema... O cinema era meu sonho na minha infância, né? Mas depois eu eu esqueci, eu disse, isso nunca vai existir. Eu quero ser montanhista, eu quero escalar montanhas. Não sei como vou conseguir viver com isso, mas quero escalar montanhas e desaparecer, ficar longe do mundo. Quero só ir para a natureza. E eu vivi isso um período, depois não foi mais possível, por problemas de saúde, eu não podia mais ser guia. Continuo escalando ainda, mas não posso ser guia. Porque o guia tem que ser 3 vezes mais forte que o cliente. E eu já não estava assim tão forte, né? Eu não sou tão forte em altitude, porque em altitude você sente como se você tivesse só um pulmão. Quanto mais você sobe, tem o frio, mas o frio tudo bem, mas a altitude afeta muito você. Uau. Eu vi pessoas ficarem bêbadas, pessoas começar Pela altitude? Sim, você pode ter edema cerebral, edema pulmonar. Então, quando você começa a acumular os sintomas, você tem que baixar, senão a pessoa pode ter um edema e morrer. Teve uma moça, um ano antes, eu estive em 2023 lá, um ano antes me disseram que uma americana morreu de edema cerebral. Edema cerebral. E o rosto incha, né? Uma vez eu estava subindo, encontrei uma moça que estava descendo, acho que era uma holandesa, e o rosto dela estava muito inchado, muito vermelho, ela estava passando muito mal. Uma vez eu guiei um grupo, tinha um guia de montanha da Chapada Diamantina, um rapaz alto, forte, um negrão forte, guia na Chapada, né? E nós subimos alegres e felizes, e cerca de 200 metros do cume, ele ficou bêbado, ele não conseguia mais coordenar o corpo. E ele Imagina! A gente colocava chocolate na boca dele e não conseguia mastigar. Anestesiado. Mal de altitude. E aí... E aconteceu já alguma coisa com você, assim, desse... Não, uma vez eu né? Quando eu escalava sozinho, eu ia para essas montanhas sozinho, e uma vez eu subi a montanha. Quando eu desci, porque você tem que dar um período de aclimatação. Você chega em La Paz, fica uns dias em La Paz, que já está a 3.700 metros. Depois você vai para uns lugares um pouco mais altos, aí volta. Você tem que respeitar esse período de aclimatação. Mas às vezes as pessoas vão muito rápido para as montanhas altas, e aí podem passar mal. E uma vez eu subi muito rápido, e quando eu desci, eu sentei na base da montanha e não conseguia levantar. Porque dá uma preguiça mental também, você não consegue nem pensar direito. Imagina todas essas dificuldades. empenho, né? Meu Deus, eu acho que exige muito, né? Porque é fora do seu conforto. Isso como uma atriz também, você pode dizer. Quantas montanhas você já subiu? Várias. Porque, na verdade, é interessante, né? Ele se converte... Vê se eu estou acompanhando a sua linha do seu roteiro aí de vida. Você se converte, quer sair do mundo, vai para a montanha. Como é que chega no cinema? Como eu voltei para o cinema, né? Então, na montanha também existe o risco de morte, eu aceitava perfeitamente. Eu me sentia muito infeliz, assim, por dentro, incompleto. Infeliz? Sim, eu aceitava a ideia de morte. Eu achava que a morte na montanha era uma morte
boa, né? Épica. Ano passado um amigo meu morreu. Era uma morte Um amigo meu que era trágica fotógrafo. e Ano com passado. final, Não, perdão. ele roteirizava até a morte dele. É verdade. Não, perdão, não foi ano passado, foi esse ano. Um amigo meu morreu no Peru, escalando. Meu Deus. Eu era jovem. Ele começou um pouco depois de mim, né? E Nelson Vandeiro, o nome dele. E a morte dele foi... Ficaram procurando o corpo por algumas semanas, finalmente encontraram. E foi noticiado na televisão, em vários canais. Foi noticiado o desaparecimento dele. E eu senti muito pela morte dele. Mas eu considerava nobre uma morte na montanha. Porque é melhor do que morrer no trânsito de São Paulo, né? Eu pensava ali. Pelo menos estou vivendo algo, né? Uma Olha o que é a aventura. mente de um roteirista, né? Deixa eu escolher o tipo de morte que eu quero. Rapaz, é só Eu sou Jesus meio que louco faz, assim. Não, hein? eu falo sobre a Sou morte. meio louco. Eu falo sobre a morte de maneira muito tranquila com os meus amigos, sabe? Eu Sim. falo sobre a morte de maneira muito tranquila. Eu aceito de maneira muito tranquila. E eu acho que a montanha é um bom lugar para ficar. Eu imaginava assim. E talvez eu estava indo muito para o extremo disso e Deus não permitiu que eu continuasse como guia. Eu não conseguia mais, eu não estava mais forte para trabalhar como guia. E eu percebi que não ia ser mais guia, eu chorei muito, entrei em depressão. Forte fisicamente ou Não, psicologicamente? o pulmão. Eu não era forte em altitude, né? Porque eu sou... Tem um preparo, Não, porque na altitude você é forte, eu sou forte, aqui nas montanhas eu escalo, rocha, gelo, mas quanto mais se sobe, eu estava me sentindo mais fraco. E você tem que estar muito forte para proteger os clientes, né? Você é responsável pela vida deles. Eu não me preocupava muito com a minha vida, mas eu tinha responsabilidade, eu tinha que ter uma responsabilidade pelo cliente na montanha, pela vida dele, né? Sim. Não a responsabilidade civil, de eu vou ser Responsável, sim. Não, espiritualmente mesmo. Eu sou responsável pela vida dessa pessoa, né? Eu me preocupava com isso. Mas eu não pude mais seguir, Deus não permitiu. E eu voltei para o Brasil, entrei em depressão, queria morrer. E voltei a escrever como um consolo. como cura. Voltei a escrever. Olha que lindo. Eu não imaginava que eu vou trabalhar com isso. Não, eu só queria morrer. Eu não imaginava o futuro. Eu disse, qual vai ser o meu futuro? Não quero futuro. Vai, Elias, sai da caverna. Eu tinha dinheiro, né? Então eu fiquei vivendo por um bom tempo com as minhas reservas e sem pensar no futuro. E escrevendo era uma catarse. Assim como na minha infância desenhar era uma catarse, escrever foi uma catarse. E aí eu escrevi um livro chamado Alturas e Profundezas. Olha. É sobre um guia que é cristão e a fé dele entra em provação no Everest. Você viveu isso? Parecido. E como o montanhismo leva ao ateísmo. Isso aqui é uma coisa que choca as pessoas. Foi a minha experiência, né, com escaladas solitárias e muito perigosas. Quanto mais perigoso, o perigo você encara, você está de frente a um grande perigo, para vencer aquilo ali, você tem que superar o seu medo, a sua emoção. E quando você supera aquilo ali, você sente uma sensação muito forte, muito boa dentro de você, quase como uma droga. Assim, é uma droga muito forte. E aquilo ali vai aumentando, vai aumentando. E você começa a não esperar ajuda de fora, só de você mesmo, da sua experiência, da sua coragem. Porque houve momentos que eu quase morri, e aí eu controlei o pânico. E aí foi o meu controle emocional que venceu aquela situação. E aí eu fui ganhando autoconfiança. Sim. E aí você vai confiando cada vez mais. Autossuficiência. Isso vai levando ao ateísmo. Por isso que 90% dos grandes montanhistas que eu conheci, 90% dos grandes montanhistas que eu conheci, do Brasil e de fora do Brasil, eram ateus. Né? Todos ateus. E você dificilmente vai conhecer um grande alpinistas extremos, né? Do Himalaia, os 8.000 metros, as grandes montanhas do Himalaia. Você não vai encontrar nenhum que não seja ateu. Dificilmente. Até agora tem esse novo movimento, né? Desde 2018. É algo que nós vamos discutir depois sobre essa coisa de escalar montanhas com com Cristo. Nesse grupo dos legendários. Nossa, é a cara dele. E meu livro é sobre isso. Meu livro Alturas e Profundezas é justamente sobre isso. Como o montanhismo pode levar ao ateísmo. Esse personagem, ele nessa escalada, ele vai enfrentar isso, né? Depois...
Não, A é gente pode assim, falar esse desse roteiro de livro Deus é também. tão lindo. O que acontece aqui nesse seu podcast é sobrenatural. E eu verdade. escrevi esse livro para dizer, ok, essa vai ser... Ápice do Esse roteiro vai ser dele. o meu Canto do Cisne. Pronto, eu quero escrever esse livro, que ele seja publicado. E pronto, eu morro, pronto. Rapaz, Dei minha você não contribuição. pode decidir quando você morre, Não, tá? mas eu quero, Isso é eu muito tenho uma engraçado. pergunta aí no meio, que você era uma pessoa que não sabia falar, né, era português era ruim, né, pelo que o professor falou, entrou na artes Escrevia marciais, escrevia mal, daí foi pra montanha, escreveu meu um professor livro, de teatro me ajudou poliglota, também. você aprendeu a falar Eu 5 aprendi línguas. 5 línguas sozinhos. 5. Eu era fluente em todas. Eu perdi a fluência em alemão. Eu fiquei fluente em alemão em 6 meses. Meu Deus, E aí. os alemães Acho que ele aí conversavam fez doutorado, comigo. sabia? Com certeza, eu não tenho Você já, acho, você já eu tenho fez certeza. essa avaliação neuropsicopedagógica? Não, tenho medo de descobrir que eu sou louco. Não. Um dia talvez eu faça. E Não, Não, fácil. artista é meu amigo, artista Mas eu vai aprendi bem 5 certo. idiomas. Mas não é porque eu me considero inteligente. Havia dentro de mim uma espécie de desespero de ser feliz, de encontrar algo que... O que é ser feliz pra você? Ser feliz, eu acho que é ser completo. As pessoas podem imaginar ter tudo o que quer. Não, é ser completo por dentro de uma forma espiritual. Né? Hoje eu sei disso. Mas E quando você não sabia? Mas Cristo disse, Cristo não mentiu, ele falou a verdade. As pessoas buscam a felicidade. E é um erro, porque nunca vão achar, porque Cristo disse, aquele que viver muitos anos se lembrará dos dias maus, porque serão muitos. Ele falou a verdade. É impossível ser feliz, é impossível. Mas a felicidade do cristão é na esperança. Você sofre, mas você tem a esperança de uma nova vida. Não aqui de, não, Cristo vai resolver isso para mim, vai resolver aquilo, vai resolver aquilo. Não. A esperança de uma nova vida. Né? Essa é a minha esperança hoje. Mas e a verdadeira alegria? a A de João 15, de Neemias, a alegria do Senhor é a minha força. Como é que você vê de ser isso? salvo. Não, Aqui nós já vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre essa transição vamos. Quando eu escrevi o livro Alturas e Profundezas, eu não conseguia publicá-lo. Eu fiquei muito deprimido. Anos mais tarde, eu publiquei como e-book, está publicado na Amazon como e-book, mas eu pensei, nossa, como eu vou divulgar esse... Antes de publicar como e-book, como eu vou divulgar esse livro? É um livro cristão. Talvez se eu fizer um curta-metragem e aí chamar atenção para o meu nome, e aí as pessoas publicam o meu livro. Eu pensei isso ingenuamente. Daí eu comecei a escrever curtas-metragens, comecei a escrever roteiros, escrever, e não parei mais. O livro não foi publicado. Mas alguns filmes foram feitos. Olha lá. Eu pensei que você tá Amei. indo bem pra cá, mas Amei. olha a E pedagogia hoje em de dia, Jesus. a minha tristeza é que, nossa, eu cresci lendo muito, lendo livros, história em quadrinhos. Clássicos. E assistia muitos filmes também, clássicos também. Muitos clássicos, como... Depois a gente pode falar sobre clássicos, tem uma lista enorme, né? Compartilha com a gente depois. Mas como o Dr. Jack e Mr. Hyde é um livro que marcou muito a minha vida Esse eu não e conheço. a minha escrita. Do Robert Louis Stevenson, que é conhecido aqui no Brasil como o Médico e o Monstro. Ah, Né? sim. Mas é do Sim. título original, Dr. Jack e Mr. Hyde. E também A Horizonte Perdido, James Hilton, que marcou a minha vida. Esses são livros sobre busca, não? Sobre busca. Que é a O sua, Horizonte Perdido é sobre o mito de Shangri-La, né? Sim. Um livro que eu Sabe qual é? amei muito. Dá uma sinopsezinha para ela entender do que a gente está falando. O Horizonte Perdido é durante a guerra, Primeira Guerra Mundial, né? Um grupo de europeus, eles se perdem nas montanhas do Himalaia e eles encontram Shangri-La. Né? Então, alguns querem ir embora e outros não. Existe esse conflito entre eles. Se um paraíso existe na Terra, e que paraíso é este? Mas é um paraíso ameaçado. Esse livro do James Hilton é um clássico, né? Foi um grande sucesso. O Frank Capra fez um filme, acho que em E 1941. quando ela se vira, aquela cena épica, né? Você lembra? Eu não lembro mais do filme. Porque na Faz muitos verdade, anos eles que eu estão em Shangri-La e é como se fosse o paraíso, aquela maravilha. Shangri-La. Você deve ter escutado alguém falar assim, vou para Shangri-La. Aham. Eu lembrei de outra coisa. Gente, eu tenho tanta história aqui. É isso, é pra Porque você contar antes suas histórias. de escrever Alturas e Profundezas, eu conhecia o meu professor de alpinismo, ateu, sabe, 100%.
militante, ele é dono de uma escola famosa aqui em São Paulo, e nós conversávamos muito sobre alpinismo e filosofia, porque eu me dediquei muito a estudo de filosofia por uma época, e nós conversávamos muito sobre filosofia e alpinismo, e a filosofia conectada ao alpinismo. E eu disse que tinha ideia de escrever um livro sobre um acontecimento antes da Segunda Guerra Mundial, que teve influência na Segunda Guerra Mundial, um acontecimento do alpinismo, né? Que Hitler patrocinou uma escalada nos Alpes Suíços. Eu queria escrever esse livro. Ele disse, escreva, porque eu conheço um editor. Ele conhecia esse editor na Companhia das Letras. Eu fiquei animado, escrevi o livro muito rápido, né? Mas ele era nietzscheano. Como ateu, ele tinha que ser um nietzscheano, né? Muito filosófico ele. E eu escrevi uma parte sobre Nietzsche, né, que era uma visão negativa sobre Nietzsche e a influência de Nietzsche no nazismo, porque, sem dúvida, que influenciou. Com certeza. E ele ficou com muita raiva de mim, porque eu escrevi aquilo sobre Nietzsche. Chorou. E ele nunca mais falou comigo. E o livro ficou... Aí eu tentei fazer contatos para publicar o livro. Quem sabe a gente e não vê consegui. isso de novo. E nesse livro eu falo do mito de Shangri-La, né? Falo dessas buscas, essa busca humana por esse Shangri-La, que é seja escalando montanhas, que é uma coisa dentro de nós, né? Você escala a montanha, não é para encontrar algo do outro lado, mas para encontrar algo dentro de você. E por mais de 10 anos eu fiquei buscando dentro de mim, por que eu escalo montanha? O que eu estou procurando? E parece que eu nunca achava. E eu tinha um sonho recorrente na minha vida. E já convertido. Já convertido. Ao longo de 20 anos, eu não conseguia sonhar escalando montanhas de gelo. Eu via a montanha lá longe, montanha nevada, e eu não conseguia chegar até ela. Meu Deus. E como que entrou assim, se você falou que você era ator, começou como ator. Eu tentei ser ator, porque eu queria fazer dublagem, né? Mas que época isso? Porque, gente, a história dele é muita história, gente. Muita história. Como é que Mas foi uma isso? Busca, né? Uma busca pela felicidade, porque dentro de mim eu sentia um desespero de encontrar algo que me satisfizesse. Mas eu tenho uma impressão. Eu descobri que é impossível. Mas eu tenho uma impressão que você tem uma mente tão inquieta no sentido de que é muito racional, né? E a conversão te tira do. A conversão de Cristo tira você. O plano de Deus da salvação é loucura. É loucura. Então, como que um cara que vai na filosofia e vai toda a cultura. O meu processo de conversão é engraçado. Fazer essa conversão, né? Bom, eu falei como eu cheguei no cinema, né? A contragosto, porque eu queria estar escalando montanhas. Aí eu estava fazendo curso de direção 2 meses atrás, um cara falou para mim, um cara do propaganda, que trabalha com propaganda, estava estudando direção comigo, ele disse, Sérgio, você preferia ser montanhista ou ser do cinema? Eu disse, não, eu preferia ser montanhista. É menos estresse. É mais fácil morrer, mas é menos estresse. Realmente no cinema a gente... Aí foi assim que eu vim para o cinema. Eu quero escrever obras tanto para o mundo gospel quanto para o mundo secular, especialmente para o mundo secular. Nós vamos falar sobre isso também. Escrever coisas que sejam para edificação, mas que seja para todo mundo, né? Não somente um filme gospel que só pessoas do mundo gospel vão assistir. Ok, eu estou nessa área, a área do cinema. Agora falando sobre minha conversão, né? Eu posso falar sobre a minha conversão. Claro. Na minha infância... Porque olhar para isso também, né? Ele deve ter... Eu tinha 14 anos quando o meu primeiro mestre Kung Fu morreu. Eu fiquei muito deprimido. Daí eu fui para casa da minha tia e eu fiquei 1 semana lá, de férias. E eu estava muito deprimido e eu achei um Novo Testamento na linguagem moderna lá. E eu comecei a ler e não conseguia parar. Eu acordava, tomava café e ia ler. Parava só para almoçar e voltava a ler. Parava para jantar e voltava a ler. E durante a semana eu li o Novo Testamento inteiro, com exceção de umas 2 ou 3 cartas do Novo Testamento.
E eu me converti ali, eu acredito. Tipo Santo Agostinho, toma e lê. Talvez. E aí eu voltei para casa dos meus pais. Meus pais tinham uma Bíblia grande. Eu comecei a ler o Antigo Testamento e li a Bíblia inteira. Em um ano, eu acho que eu li 2 vezes a Bíblia inteira. Racionalmente ou espiritualmente? Emocionalmente, porque eu sou um leitor emocional, emotivo, né? Sim. Eu leio, paro, medito, imagino. Eu sou muito lento para ler, sou muito lento. E eu me converti ali, mas aí vem a juventude, as inseguranças, tudo isso, né? E eu comecei, dentro das artes marciais, você começa a procurar as filosofias também. Aí depois um amigo de escola me apresentou uns africanos que eram muçulmanos e estavam dando aula de islamismo para ele. Vamos lá, tal, almoçamos na casa deles. Eu era muito introspectivo, não tinha amigos na escola. E esse meu amigo me levou lá, eu comecei a aprender o islamismo, me converti ao islamismo. Você se converteu ao islamismo? islamismo. A história dele dá um filme. Mas aqui é uma longa história. Aqui tem muita história que eu não vou contar porque é muito... Seria muitas histórias. Mas depois eu me tornei... Depois eu me tornei budista, né, por influência das artes marciais. Eu fui Hare Krishna também. Cheguei a morar na fazenda Nova Gokula, em Pindamonhangaba. Cheguei a morar lá. Seria legal se eu tivesse trazido as fotos aqui. Verdade. Para mostrar. Eu fui monge lá. Eu fui monge. Não é que foi qualquer coisa. Morei lá. E só falar sobre religião daria um capítulo enorme, falar sobre religião. Mas o que você encontrou? Como eu voltei para Cristo. No cristianismo que não tinha em nenhuma outra. Depois eu flertei com o taoísmo, porque a arte marcial, o Wing Chun, ele teve grande influência do taoísmo. E o taoísmo é uma filosofia ateia. E então eu estava comecei a flertar com o ateísmo. E era um processo difícil da minha vida na época, porque eu tinha saído das artes marciais. E aí eu voltei a ler a Bíblia para saber se era verdade mesmo. Eu vou ler para saber se é verdade. Comecei a ler. Isso foi no ano de 2001 ou 2002. Eu voltei a ler a Bíblia inteira para saber se era verdade. Antes de chegar na metade da Bíblia, no meio da Bíblia, eu tinha me convertido novamente. Aí comecei a voltar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ir para a igreja. E seu pai? Os meus pais são católicos. Pais casados? Sim. Muito tradicionalistas. Meu pai era muito sério, muito sério. Porque, na verdade, o desafio do cristianismo com a paternidade é uma coisa que caminha muito... Dizem que sim. Eu não tive a minha família é muito católica e não... quando eu me batizei, todo mundo pensou, mais uma religião. Tipo, eles achavam que na outra semana talvez eu fosse de outra. Mas já estou na igreja há 23 anos. Uau. Então, Você conheceu seu pai do céu, Abba? Sim. Mas aí você vai tendo os processos. Depois de 20 anos eu percebi que coisas que... Nossa, só agora eu estou percebendo isso, sabe? É um processo de aprendizagem e de sacrifício, né? Você vai descobrindo o significado das coisas. As artes marciais me ensinaram disciplina. Graças a Deus que eu estudei arte marcial por 5 anos. Não era uma academia que você ia lá. Não, eu ficava o dia inteiro lá. Eu varria, limpava, porque na nossa escola era muito tradicionalista, uma das últimas do mundo, né? Porque na nossa escola era chamada de Mokun. A gente não chamava academia, chamava Mokun, escola. E o mestre, ele ensinava a viver. Não ensinava arte, mas ensinava a viver. Às vezes o dia inteiro você ficava com ele fazendo as coisas. Não era ali ensinando técnicas de luta, mas sim ensinando a viver. Esse foi o processo que ele aprendeu com o mestre dele. O meu mestre foi Leoki Imamura. Ele é muito famoso ele. Ele foi discípulo de Moyat, que vinha ele morava em Nova York, Moyat, e 2 anos vinha para São Paulo. E eu me esforcei a aprender inglês para poder conversar com ele e os alunos dele. E Moyat foi discípulo de Ip Man, que foi o mestre Bruce Lee. Então eu venho dessa linhagem. Uma linhagem assim muito... Eles chamavam de Sanfa, em chinês chama Sanfa. Método... E nos Estados Unidos chamam de Kung Fu Life.
Mas Sanfá significa método do coração. Para você aprender algo de alguém, você tem que conviver, entrar em sintonia com a pessoa. Não é, ok, tá aqui a mensalidade, vem, eu vou te ensinar isso. Não, você fica o dia inteiro com a pessoa, vai para o mercado, você faz coisas. Você é um discípulo. Aí depois você faz a cerimônia. Aí faz a cerimônia de discipulado, tudo muito tradicional lá. Muito tradicional. Me lembra Deuteronômio 8, né? Ensinando no caminho ao deitar, ao andar, ao levantar. Agora tem uma coisa, o meu mestre era ateu. Né? Nossa, mas você realmente... Meu mestre era ateu. E ele tinha essa pressão sobre mim, né? Eu tinha essa pressão. Eu admirava muito. Ele era um homem muito culto, de grande cultura. Daí, por causa dele, eu comecei a ler mais, a me esforçar a aprender as coisas. E também, um pouco depois, também com a minha professora de teatro, Maria Eugênia da Cruz, né? Que ela me ajudava a me expressar melhor. Como que você encontrou o teatro? O teatro é porque... Eu queria fazer dublagem, né? Eu quero ser dublador, né? Na época, no cinema, tinha acabado de relançar, 1997, tinha acabado de relançar a trilogia Guerra nas Estrelas, remasterizado. E eu assisti o primeiro filme de Guerra nas Estrelas dublado, e disse, caramba, eu queria fazer dublagem. Vou procurar um curso de dublagem, onde eu vou achar isso? Nossa, não tinha internet. Fui procurar nossa, vocês não acreditam, fui procurar em classificados dos jornais. Classificados, e achei um curso de dublagem com Ulisses Bezerra. Ele fazia uma das vozes do Cavaleiro do Zodíaco. Né? Fiz um curso com ele, mas precisava de DRT. Nossa, preciso de DRT. Aí faz um curso de teatro, e aí você faz o... Nossa, que loucura isso. Faz um curso de teatro... Faz um curso de teatro e aí você faz o teste. Se você passar no teste, você ganha. Nossa, é só isso, maravilha. Vou fazer dublagem. Fiz o curso de teatro, aí fiz o teste, não passei. Mas eu continuei estudando teatro, porque eu aprendia muita coisa com a minha professora e ela me emprestava textos de grandes escritores americanos, grandes dramaturgos americanos do pós-guerra, Eugênio O'Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller. Eu adorava aquelas peças, adorava. E eu comecei a escrever, eu mostrava para ela me incentivava. E foi aí que comecei a escrever roteiro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O processo da escrita, ele requer muita disciplina, porque eu como escritora, eu te digo assim, não é uma coisa, hoje eu estou animadona, vou escrever. Não você tem que sentar e escrever. E como que, dentro de tudo, de todo esse seu universo aí, de tantas coisas, como foi esse duelo? Porque a sua grande luta é interna, né? Pelo que a gente está escutando aqui. E também... Nossa, eu tô fazendo terapia aqui, gente. Mas não é terapia, mas é terapêutico, TimeCast, gente. Cara. Todos falam isso. Porque isso é tão legal, porque isso eu me enxergo em você, e você também, né? Super. Quantas montanhas a gente já subiu, quantos caminhos a gente já percorreu? É o processo de escrita. Olha, o artista, quando ele entra em fluxo criativo, isso é um desastre para a vida real. Ok, eu estava conversando isso com uma atriz carioca semana passada sobre isso. Porque quando você está inspirado, é o seu processo criativo, e você começa a entrar em fluxo. Você sabe o fluxo mental, né? Que você se conecta tanto que você perde a noção do tempo. Isso é um fluxo cerebral. E o artista, ele entra nesse fluxo e ele começa a criar. Existe um prazer enorme nisso. Mas ele perde a noção do tempo. E eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu tenho hora para comer, hora de acordar, sabe? Hora para tudo. E quando eu entro no processo criativo, eu atrapalho a minha vida normal e eu detesto. Então eu tenho esse conflito. Nossa. Porque no processo criativo você cria coisas incríveis. Uma vez, tem vezes que você vai fechar o computador e você diz, ok, não tenho ideia nenhuma, estou aqui há meia hora e não sai nada. Quando você vai desligar, de repente começa a ver um rio, assim. Eu escrevi 12 páginas. Uma vez alguém me pediu um roteiro, uma longa-metragem, e eu escrevi uma semana. E nesse roteiro, as 12 melhores páginas saiu assim. Não saiu assim planejado. Eu vou escrever isso por causa disso, por causa disso. Não, eu ia desligar o computador quando veio... Vai ser uma vida própria, né? Mas você perde
Time. Você perde a vida também. Nossa, eu tinha que ir no mercado, eu tinha que cozinhar, eu tinha que fazer almoço, eu tinha que comer no horário. E eu entro em conflito por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, o artista não pode perder esse momento Criativo, né? criativo. De ser livre de expressar. Né? Mas o seu roteiro, porque assim, eu quando escrevo livros, eu tenho uma estrutura mental. Eu vou dividir em tantas partes, vai ser assim, assim, e eu vou preenchendo. Só que tem vezes que você vai de um jeito e de repente ele vai para o outro e fala, Não, que isso? no roteiro você tem que ter o outline, né? Você dizer, ok, Os 3 atos. aqui esse é o primeiro, esse é o segundo, o terceiro ato, o que acontece aqui, você tem um outline. Ok, que cenas eu vou escrever aqui, tal. E eu começo a escrever cenas aleatórias, separadas. Na sequência? Depois, nem sempre sequência. Às vezes eu estou inspirado por uma cena e começa a fluir o diálogo, começa a fluir e eu escrevo. Eu não escrevo em sequência. Você eu como acho muito atriz, chato Timi, como é isso. que é você pegar teu tratamento, primeiro tratamento de um texto? Então, a gente estava conversando sobre isso, porque a gente, eu sou atriz, eu leio bastante, mas eu não sou uma pessoa que trabalha a minha escrita. Então, o meu processo de criação, ele é totalmente, ele é físico, ele é experimentativo, assim, eu experimento coisas, eu assisto, eu modelo pessoas, personalidades, comportamentos, porque a atuação é o comportamento, né, das pessoas. Só que o roteirista, ele faz tudo isso, só que ele consegue escrever em palavras. O que eu consigo botar em imagem, né, em ação, em forma, eles escrevem muito bem. E eu fiz um curso recente onde eu tinha que contar a história e eu falei, gente, mas que história que eu vou contar? Eu comecei a pensar e eu fui pro comportamento, eu fui exatamente para como as pessoas estão vivendo hoje, o que elas pensam, como elas falam, o que tá de diferente nesse mundo. E eu elaborei ali alguma coisa e eu pensei, meu Deus, como é desafiador escrever. Eu acho, pra mim, é muito desafiador. E olha que eu amo ler. Só que agora, escrever não é uma coisa que eu trabalho. E muitas vezes, assim, de forma terapêutica, já foi muito usado, né? A escrita pra terapia. Como catarse. Exato, pra você escrever. Tem, inclusive, métodos de atuação que utilizam muito isso, a escrita. Eu comecei pela poesia, sabe? Porque eu achava também chato escrever, mas na poesia, eu escrevia poesia no começo da minha carreira. E tenho muitas Com poesias. versos e Talvez um tudo. dia eu publique um livro de poesia. Aí, ó. Acho lindo poesia. E se você acha difícil escrever, se você começar a ler poesia e tentar escrever poesias, você vai descobrir o prazer em escrever. Porque as palavras, elas são bonitas. Sim. Elas, Sonoramente, você como atriz. agora eu escrevo Sim. roteiro e o roteiro ele é muito técnico, mas eu queria escrever livros e eu escrevi Alturas e Profundezas, que foi um livro que eu queria colocar muito assim beleza nas palavras. Eu me esforcei muito por isso e eu fiquei satisfeito com o resultado. Pena que eu não consegui publicar ainda como livro físico Mas vai conseguir. eu tenho um livro, está sendo um livro, falei para você do livro que está saindo, né? Que eu sou consultor técnico, é um livro são 8 roteiros de 3 diferentes roteiristas e eu sou consultor técnico desse livro. Eu enviei imagens para vocês, né? Tem? Tem aí. Então tem aí vamos imagens. botar. Dos livros? Esse livro chama-se Histórias que Dão Filme. A gente encontrou com ela, é a pianista do FIC. Paola Fachinelli. Foi ideia dela publicar. Uau, não sabia que você tava- legal. Conta mais disso. Ok, esse Que legal. Não, esse é meu portfólio. né, É a gente? biografia, mas tem ali vários livros, tem né? os livros ali, Olha, né? ó, que legal. Tem os livros. Todos esses você escreveu, né? Hacker do Inconsciente, eu escrevi. Esse é um livro, uma história de suspense, mas foi baseado em Coríntios 13. Acho que Coríntios 13. Do amor? Sim, o amor que nunca acaba. O amor que nunca... Porque eles esquecem, os adolescentes têm um chip no cérebro que eles começam a esquecer um acidente que houve entre eles, uma desavença, mas o amor nunca acaba. É sobre isso. Uau. Eu quero que vocês vejam. Brave Water é uma aventura na Amazônia sobre o meio ambiente, a importância da Lindas água. as capas, hein? Aham. Saindo do Mundo Comum é uma coletânea de pensamentos de montanhistas sobre o que nós encontramos, ao escalar montanhas, o que encontramos nessa experiência. Há uma coletânea minha, né? Essa foto é minha também, eu tirei. Esse é o Pequeno Alpamayo na Bolívia.
Linda Montanha. As Subtrações é uma história moderna, porque hoje em dia as pessoas falam muito em foco. E nesse foco você começa a esquecer as outras, que você de amar e cuidar dos outros. Nós somos responsáveis pelas pessoas do nosso lado. Nós temos que amar. A história dessa adolescente é porque está tudo dando errado na vida dela, e a professora de matemática, que é muito metódica, né? Ela diz, não, eu vou colocar a sua vida em ordem, mas você tem que ser assim, assim, assim. E ela começa a seguir a professora de matemática dela, mas ela começa a entrar em conflito, porque ela está perdendo o amor, porque ela tem amigos complicados, entendeu? Esses amigos complicados estão afetando a vida dela. Então, para ela vencer na vida, ela tem que subtrair as pessoas, subtrair o amor. Saiu ali, Esse é um livro sobre isso. Então, você vê, é para o mercado secular, mas tem essa mensagem de a importância do amor. Essa foi a primeiro roteiro que eu escrevi, depois que eu voltei a escrever, 8 anos atrás. Primeiro, eu escrevi como curta-metragem. Qual que é? Eu Só Queria Dizer Que Te Amo. E eu decidi publicar depois como um conto, né? Mas foi meu primeiro curta-metragem. Eu quero fazer esse curta-metragem. É a história de uma menina, de uma adolescente surda, que os pais se separaram, e aí o irmão foi morar com o pai, a filha ficou com a mãe, e ele vai fazer uma viagem de intercâmbio, e ele tem 3 dias para ficar na casa, mas ele não fala Libras, e ela quer fazer esse contato com eles, como eles eram na infância, né? Então ela quer essa comunicação com ele, para mostrar que ama ele. Outra linguagem, né? Então, é sobre isso. É muito emotiva, muito ela dança também. E Alturas e Profundezas, que é o livro que eu tava falando. E o roteiro que ganhou aí, Clara? Clara. Mas antes de a gente entrar em Clara, eu queria saber assim, olhando agora esses são alguns roteiros, alguns livros que você escreveu, né? Esses são os livros que eu publiquei como e-book, alguns são roteiros. Hackers do Inconsciente nasceu com um roteiro, eu publiquei com Brave Water também, e Subtrações também nasceram com roteiros. Subtrações foi o primeiro roteiro de longa-metragem que eu escrevi, depois que eu voltei a escrever, agora, 8 anos atrás. E você aprendeu aonde? A escrever? Eu aprendi a escrever sozinho também, autodidata. Comprei alguns livros, porque no final da década de 1990, esse material era muito difícil de encontrar, mas eu comprei alguns livros vinham do exterior, e eu aprendi assim, né? E pratiquei muito. Nos últimos anos, eu assisti muitas entrevistas com roteiristas americanos, muitas. Quem são os que você mais de 1000 horas de entrevistas. Esse é o livro que você está escrevendo agora. Esse é o livro que eu sou um dos autores, né? E sou consultor técnico. Uau. Eu fui responsável técnico. Vamos trazer a Paola. Eu já convidei a Paola para vir aqui no Time Cast. A gente tá indo. Ela me falou. A gente tá indo pra gente combinar. E sabe o que eu queria saber antes da gente entrar no roteiro de Clara, que foi premiado, e desse ano? Como que você, vivendo tantas coisas que você já viveu, como que você consegue botar isso dentro dos seus personagens? Dos seus livros, dos seus roteiros? Eu costumo dizer sobre escrita, eu costumo dizer que você não cria personagens, todos eles já existem. Você apenas mistura um com o outro, sabe? E todo personagem que você traz a vida ali no papel, eles são um pouco de você. São um pouco de você. Porque nós temos muitas faces, né? Então, você pode escrever você com raiva. Imagina você com raiva. Então, aquele personagem ali que é o vilão é você com raiva. Entendeu? É verdade. Muitas vozes. Muitas vozes. Muitas vozes. Mas você já ficou com raiva, Ayrton? Eu tenho a impressão que você nunca ficou Não, eu sou muito colérico. Eu venho de uma família extremamente colérica. Sabe? Muito eu acho que ele é contigo. Furiosa. Assim. Vai ter um momento que vai... Eu tinha momentos de explosões, mas Deus foi me transformando. Seus personagens têm isso? Tem também. Isso é alguma coisa sobre religião. Eu fui de algumas religiões, e uma coisa que eu digo para as pessoas é que as religiões são incapazes de transformar o coração das pessoas. Transformar a personalidade. Porque eu vi pessoas que se dedicavam a religiões, às suas práticas, com muita devoção, mas não conseguiam mudar
a natureza, o coração não mudavam. Só Cristo pode fazer isso. Essa foi a experiência que eu tive. Eu falo para as pessoas. Eu era Hare Krishna, era um dogma acordar todo dia, 4 horas da madrugada. Aí tomava um banho, ia para cerimônias, sabe? Sem comer nada. Ia para cerimônia e ficava até 8 da manhã. Cerimônias duravam. Aí depois comia, ia trabalhar na fazenda. E existiam muitos dogmas, muitas práticas. E eu encontrava um dos monges assim mais devotos lá e eu via que o coração dele não se transformava. E, de certa forma, eles até aceitavam aquilo porque eles acreditavam no karma, né? Então, tipo, na religião, você não é salvo pelo seu coração. Você é salvo pelos mantras. Ok, eu cantei tantos mantras. Isso é como se aquilo ali já tivesse um poder em si mesmo. Entendeu? Ok? A religião hindu, ela é muito assim... O hinduísmo, né? Ele é muito assim, muito escancarado em seus propósitos. Eu vou fazer isso aqui para tal Deus, mas eu quero a recompensa. E nas crenças deles, você tem todo o direito. Você tem todo o direito, entendeu? Não importa o seu coração. Mas você flertou, desde o início que a gente estava escutando aqui, eu tenho a impressão que a autossuficiência e o seu mérito foi sendo assim, o da montanha, eu vou subir, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí vem Jesus e acaba falando assim, não, quem faz isso de dentro pra fora. Tem essa experiência, né? Uma vez eu ia morrendo no Pão de Açúcar. Porque Eu ia morrendo. Eu tenho um amigo que ele é famoso, ele é um escalador famoso, ele escala solo, sem corda. É muito famoso ele, né? Já fizeram reportagem na televisão sobre ele. Grande amigo meu, o Anderson Lima. Você podia até convidá-lo para fazer um podcast aqui. E nós fomos escalar o Pão de Açúcar em 2014. Eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro. E aí, quando ele começou a subir, houve um acidente, ele caiu nos meus pés. Era para morrer, não morreu. Deus fez um milagre. Quando eu vi que ele não ia morrer, eu fiquei com muito medo dele ter uma lesão séria, de coluna. Eu fiquei com muito medo. E aí, enquanto meus amigos, eu estava atendendo ele, eu ajudei, depois meus amigos vieram, enquanto meus amigos cuidavam dele, para não deixar ele dormir, né? Tem que manter acordado para não entrar em choque. E quando eu vi que ele não ia morrer, eu com medo dele ter essa lesão, eu fui para trás de um boulder, de uma pedra, e orei a Deus, Senhor, se o Anderson não tiver nenhuma lesão, eu vou te agradecer, eu vou contar esse milagre que fizeste. Porque ele caiu da altura de um poste, nos meus pés, caiu igual um saco de batata, porque houve um acidente. Não foi culpa dele, foi culpa de outra pessoa. E aí eu voltei, quando os bombeiros chegaram, a médica disse, mexe um braço, ele mexeu. Mexe outro braço, ele mexeu. Mexe uma perna, ele mexeu. Mexe a outra, mexeu. Aí eu dei graças a Deus, eu sabia que ele não tinha lesão. Aí a médica olhou para cima, para a altura que ele caiu e disse... Olha, você deu muita sorte. Eu disse, sorte não, doutora. Foi um milagre de Deus. Ela disse, foi um milagre mesmo. Levaram ele na maca, né, pro Miguel Couto, lá no Rio de Janeiro, Hospital de Fraturas. Aí levaram lá, nós passamos no rosto, apressado, todo mundo nervoso, isso no sábado de manhã. E fomos à tarde no hospital para vê-lo, para encontrá-lo lá. Né? Nós imaginávamos que encontrar ele todo quebrado, né? Então, a gente preocupada. E saindo gente lá da porta de cadeira de roda, de muleta, todo engessado. E nós sabemos que são acidentes domésticos, muitas vezes. Né? As pessoas saindo engessadas. Daqui a pouco vem o Anderson caminhando. Nossa. Caminhando normal. Queria escalar no dia seguinte. Eu disse, não, você não vai escalar, não. Você não vai. Não, isso não, né? A sorte é que ele tinha falado para a namorada dele que ele tinha passado por esse processo, ela foi lá buscá-lo. Né? Então, ele escalou. E no dia seguinte, todo mundo nervoso, nós fomos escalar o Pão de Açúcar, voltamos para o Pão de Açúcar escalar, todo mundo nervoso. E eu não tinha o mapa, eu não tinha a rota, o croquis, eu não sabia o croquis. Eu estava guiando, na esperança que amigos meus que estavam na frente iriam me esperar para eu ver o caminho, né? Estava escalando e eu vi. Não, se mandaram, não esperaram. E eu não tinha um mapa. Então eu me perdi. Tem um retorno lá que tem um grampo perdido em lugar nenhum. E eu pensei que era a rota ali, eu me perdi. E eu estiquei a corda quase inteira, quase 60 metros. Eu fiz um C assim, né? Quase com a corda inteira. Se eu caísse, eu ia morrer. Eu não ia chegar no chão, mas a coluna não aguentava, eu não ia aguentar. Eu ia morrer ali naquele dia. E
Eu estava passando um período que eu não me importava em morrer, ok? Mas eu considero humilhante morrer de queda, gente. Não, morrer de hipotermia. O tempo da queda, Não, como vai morrer? eu costumo dizer que morrer de hipotermia, tranquilo, greta, avalanche, eu aceito. Mas de queda eu acho humilhante. Eu não queria morrer de queda. E naquele ano meu pai tinha falecido há alguns meses. E eu não queria que minha família tivesse uma tristeza. Então, eu comecei a entrar em pânico, porque a corda se prendeu nas bromélias. Eu perdi a rota, eu não tinha grampo nenhum, eu tinha que fazer... Já tinha esticado quase toda a corda para voltar para outra rota, eu não tinha... E eram uns regletes bem pequenininhos, que eu tinha que me equilibrar. Eu estava muito alto na rocha. Tinha que me equilibrar e a corda prendia nas bromélias. Então, eu tinha que me equilibrar em regletes bem pequenos, puxar a corda com toda a força, 40 centímetros, escalar mais um pouco. Puxar a corda 40 centímetros, escalar mais um pouco. Meu amigo gritou lá de baixo, que estava dando corda para mim. Ayrton, o que está acontecendo? Eu disse, depois explico. Né? Eu controlei meu emocional ali, porque se eu não tivesse controlado meu emocional, eu teria caído. Então, mas eu orei. Né? Eu não esperei eu somente. te perguntar. Eu disse, Senhor, não me deixe morrer aqui. Né? Porque minha família... Né? Não esse ano, eu falei para ela. Senhor, não me deixe morrer aqui, não agora, não nesse ano, não de queda, porque eu acho humilhante. e eu não morri aquele dia. Uau! Histórias loucas, né, gente? Jesus salva mesmo, Tem né? muita história assim. Essa plataforma da Igreja Adventista Felicity Play, eles disponibilizam os filmes no YouTube e está em português. Aqui no Brasil, eles fizeram a versão em espanhol também para os países. Muito hispânicos. bom. Como é que é o nome do filme? É Minhas Mãos. Em espanhol é Em Mis Manos. Em Mis Em Manos. Mis Manos. E agora, pra gente aproveitar, eu quero que você deixe um conselho para roteiristas iniciantes. E já emenda numa mensagem que você queira deixar aí nesse podcast. Você pode usar essa câmera, você pode falar para mim, você pode fazer do jeito que você quiser. Olha, como roteirista, eu sei que se eu desse uma entrevista sobre roteiro, as pessoas me perguntariam isso, que conselho eu daria para os roteiristas novatos. E eu tenho essa resposta pronta há muito tempo. E ela é muito sincera e muito engraçada. Vão fazer outra coisa, não façam isso. Melancólico, não? Sério, Pelo porque amor de não, Deus. não é divertido, não. É estressante, é frustrante. E não sou eu que digo isso. Em Hollywood eles dizem isso também. Dá muito trabalho e é difícil encarar isso como profissão no Brasil. Difícil encarar como profissão. Mas se você sente um impulso, o artista... Ninguém pode controlar o artista. Quando ele sente um impulso de fazer algo, ele deve fazer. Talvez você não deva pensar como uma profissão, mas faça como sua arte, faça como uma catarse para você que seja. Mas faça, né? Mas faça... vai experimentando. Escrevendo, experimentando, assistindo filmes bons e lendo roteiros, que é uma coisa que não se faz no Brasil. No Brasil, as pessoas não têm roteiros para ler. Na minha preparação para escrever roteiro, eu li mais de 100 roteiros americanos, que estão disponíveis hoje em dia. Quando eu comecei a escrever roteiro em 1997, você não achava isso em lugar nenhum, era impossível. Né? Hoje em dia você acha com facilidade isso online, se você sabe inglês. Acho que hoje talvez as pessoas possam usar tradutores. E é isso, a pessoa não tem que começar exatamente escrevendo roteiro. Ela pode começar escrevendo poesias, contos, sabe, pequenos textos. Descobrir o prazer da escrita. Né? Tem que ser imaginativo e tem que ler muito. Assistir bons filmes. E você assistir os filmes clássicos, não essas porcarias que estão sendo feitas hoje em dia. Tem umas minisséries, as pessoas estão, especialmente pessoas jovens, acham que isso é cinema, isso é coisa boa. Não é, tem que assistir os clássicos. Assistam os clássicos. Tem alguma indicação aí? 10 clássicos. 10 clássicos. Coração Valente, Gladiador, Conan o Bárbaro, de 1982. Em Algum Lugar do Passado, em 1981. Era Uma Vez no Oeste. Filmes do Christopher Nolan. O Cavaleiro das Trevas é um filme shakespeariano. Excelente roteiro, excelente direção. Faltam 3.
Faltam 3. Rocky Balboa, 1976, os melhores filmes já feitos. Muito criativo, Rocky Balboa. O primeiro filme do Rambo, todo mundo se identifica com o Rambo porque ele é perseguido, né? E o mundo inteiro se identificou com o Rambo. Um filme muito sensível, muito bonito, o primeiro filme do Rambo. E o último? Tem mais um. Mais um. Gente, eu tenho uma lista de 150 filmes. Depois você me passa essa lista. Falar um filme moderno, um filme moderno. Gente, eu vou falar um filme aqui que não é para todo mundo, já que estamos falando sobre cinema, né? Falar um filme que eu fiquei 20 anos esperando para assistir. Foi polêmico na época e até hoje é um filme brutal. Muito violento, brutal, mas ele tem uma linguagem diferente que... O filme ele tem que chocar. Como ele vai chocar? Você tem que ver como ele vai chocar. Né? E por quê? A linguagem tem que ser criativa, o tema pode ser impactante, como você vai usar isso? Old Boy. Não é um filme para todo mundo, é um filme muito forte, mas é muito criativo na sua estética e como ele pode chocar as pessoas. Né? Old Boy, 2004, de um diretor coreano, filme premiado, mas não é para todo mundo. Aí, gente, foram 10 filmes vou falar aí mais um, Cisne Negro, porque eu lembro, Old Boy é mais forte que Cisne Negro, o Cisne Negro é forte, mas Old Boy é 10 vezes mais, e Cisne Negro, ele é um filme que todo mundo deveria assistir. Sim. Porque tem uma grande mensagem. Como nós vamos transformar, especialmente artistas, Sim. como os artistas podem ir perdendo a sua alma no processo. Sim. Então, bem lembrado, Cisne Negro. Aí, então, agora, antes da gente finalizar, a gente amou ter você aqui no TimeCast, pra você não esquecer desse que acabasse dia. Mais. Mas pra você não esquecer desse dia, olha que engraçado. Engraçado, porque o dele, eu sempre escrevo a mesma coisa, o dele foi diferente na hora de escrever. Que ele tem um brilho, né? Que tem histórias pra contar. De pessoas como você, com histórias incríveis para contar. Obrigado por fazer parte desse projeto. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, Ayrton, por estar aqui com a gente. Adorei a terapia. TimeCast é isso, gente, é terapia. Ele perdeu o controle. Ana, obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Eu amei. Seja sempre bem-vinda de novo. Esse podcast é seu. Ayrton, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Se você quiser deixar suas redes sociais, qual é? Só tem uma. Meu Instagram, né? Ayrton Batista. Ayrton com Y e Batista com... O primeiro T é 2 T juntos. Aí, gente, Ayrton Batista pra vocês. E Ana, qual é o seu Instagram? anabeatriz.escritora. Eu tô com 2 grandes escritores aqui, gente. Eu tô me achando, só que... Acho que você tem que voltar a escrever. Não, então, só que a gente se sente um pouquinho burro perto deles, porque são muito inteligentes. Como é que ia ser um roteirista se não tivesse uma atriz? Mas é diferente. A Nós cabeça precisamos um do outro, né? Mas é incrível. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. E você que tá em casa, compartilha esse episódio, comenta, curte, se inscreve no canal para aproveitar aí os próximos episódios. Foi incrível ter você aqui com a gente, mais um episódio do TimeCast. E eu queria que vocês também seguissem as nossas redes sociais, o TimeCast, o meu também, que é a Time Cruz. E a gente tá no TikTok, no Spotify, no YouTube, no Instagram. Sigam todas as plataformas que a gente tá lá sempre entregando um conteúdo de qualidade pra vocês. Tá bom? Até o próximo episódio e um beijo. Tchau! Ela é a TimeCast.